Escolher os componentes para o PC é sempre uma missão complicada, mas depois que o seu PC já está montado, ainda faltam alguns detalhes bem importantes mesmo, que podem na verdade mudar completamente a experiência que você vai ter na hora de aproveitar aquela super máquina que você montou. E uma delas é aquela que especificamente vai mostrar para você todo esse poder. Eu não estou falando da câmera do seu Batatafone, eu estou falando obviamente do monitor. Mas quando você monta uma máquina tão poderosa quanto o Walter, qual será o monitor que você vai escolher? Afinal, existe um monitor perfeito? Talvez eu tenha encontrado a fórmula do monitor perfeito e eu vou tentar mostrar para vocês nesse vídeo qual é essa fórmula e especificamente qual é o monitor que eu escolhi. Para o Walter, o nosso PC a essa altura muito caro e muito poderoso. Eu poderia dizer para vocês que a resposta não está numa caixa, mas aparentemente ela está numa caixa. E ela é enorme, a caixa é realmente gigante. Esse é o monitor que nós vamos utilizar no Walter, o nosso PC com o Water Cooler Custom. E caso você ainda não tenha acompanhado a montagem, você pode acompanhar num link que está por aqui. Deixa eu virar essa luz aqui que está dando muito reflexo, tipo muito. O monitor escolhido foi o Aorus FI27Q e na verdade tem bons motivos para eu ter escolhido esse monitor, mas eu vou contar para vocês enquanto eu monto esse monitor, afinal eu preciso tirar ele da caixa, fazer a montagem. Enquanto isso eu vou explicar para vocês os motivos pelo qual eu escolhi esse monitor especificamente para o Walter. Bom, algumas respostas já estão exatamente aqui na caixa. Como vocês podem ver, aqui tem um monte de quadrinhos dizendo o quanto de recursos a gente encontra nesse monitor. Eu já trouxe um vídeo completo para vocês falando sobre os pontos que você deve considerar na hora de escolher um monitor, escolher os painéis, quais painéis são os mais adequados para cada tipo de situação, para cada tipo de usuário e principalmente para o seu bolso. Esse monitor obviamente não é um monitor barato, afinal ele traz uma quantidade muito grande de recursos. É um monitor Quad HD 165 Hz, 1 milissegundo IPS com 10 bits. Claro que existe aqui um pequeno detalhe em relação aos 10 bits, você vai precisar sair dos 165 Hz e ir para os 120 Hz para ter os 10 bits. Na versão FI27Q com o P aqui na frente você já consegue isso sem diminuir a taxa de Hz. Dentre outros recursos importantes, ele traz ainda suporte a FreeSync, Flicker Free e traz ainda o mais importante, o RGB. E você já sabe que a gente está falando sério quando o monitor já traz RGB na caixa. Na verdade, o monitor traz bastante RGB, esse obviamente foi um dos motivos importantes para a escolha do monitor. Mas vamos abrir ele para ver o que vem na caixa. Uma dica: sempre que for abrir uma caixa, vire as orelhas para fora. Para esse monitor a montagem é bem fácil, mas o que importa e o que você acaba descobrindo na montagem são outros detalhes que a gente normalmente não presta atenção na hora de comprar um monitor, como por exemplo a base que você utiliza. Como eu já falei para vocês, em relação a painéis existem particularidades que vão variar de usuário para usuário. Existem algumas prioridades para você conseguir um monitor perfeito. Peraí, deixa eu aumentar a luz ali que tá foda. Esse aqui é o meu candidato a monitor perfeito e esses detalhes fazem a diferença, assim como o RGB maravilhoso que ele tem na parte de trás, mas que infelizmente só vai ficar visível se você colocar o monitor onde possa ser visto. Você provavelmente não vai ver esses detalhes, mas não deixa de ser bacana estarem ali. A base é muito bem construída, os pés não ocupam toda a mesa e principalmente ele tem um ajuste de altura
com um curso absurdo. E pode parecer exagero, mas esses ajustes ajudam bastante, principalmente se você for fazer um mix, que é o meu caso. Eu preciso de um monitor que seja ideal para trabalhar e para jogar, e eu não consegui esse equilíbrio com nenhum dos outros monitores que eu utilizei anteriormente. Eu já utilizei monitores com painéis TN, VA e IPS, mas nenhum deles conseguiu equilibrar o que eu precisava para o uso. O TN, por exemplo, tem um excelente tempo de resposta, mas a qualidade da imagem, na verdade a qualidade das cores, a fidelidade das cores, definitivamente não é uma das melhores. O VA, por sua vez, consegue trazer um bom equilíbrio, ou seja, ele traz um bom tempo de resposta, ele traz cores mais vivas e bem mais próximas para quem trabalha com edição de imagens, mas ainda está bem longe do que se precisa. E ele não consegue ter um tempo de resposta tão bom quanto o do TN. O IPS consegue trazer praticamente o melhor dos mundos. Ele tem um bom contraste, ele tem uma boa fidelidade de cores, ele tem uma boa uniformidade no painel, que significa que você não vai ter uma parte mais clara ou mais escura do que a outra, mas isso também pode variar de painel para painel. É importante saber que, assim como os chips, os monitores também não são perfeitamente iguais. Você pode pegar um monitor do mesmo modelo que seja diferente, tem uma uniformidade de branco diferente e tenha vazamento de luz. Afinal, um painel vai variar bastante do outro em relação à qualidade. Migrando de painel para painel, você consegue notar algumas diferenças e características em comum. Por exemplo, o TN tem um tempo de resposta excelente, algo que você não encontra normalmente nos VA ou mesmo nos IPS, a não ser que você pegue um modelo realmente muito bom, o que é o caso. Jogando um Warzone, por exemplo, com 144 ou 165 FPS, você consegue notar uma ótima fluidez e principalmente você não encontra ghosting, o que é muito importante. Você ainda pode optar por utilizar o Motion Blur Reduction, o recurso que tem disponível nesse monitor, mas para isso você tem que desativar o FreeSync, algo que para mim acaba não fazendo muito sentido, mas pode ser útil para você, por isso que precisa se adaptar para cada usuário. No meu caso, o teste que eu acho mais relevante, onde realmente faz diferença essa opção, é em jogos como Hell Let Loose, que é um game indie e que está agora com mapas novos que não tem uma grande estabilidade, ou seja, o FPS oscila muito. Então em jogos como esse você acaba ganhando mais tendo um FreeSync ou G-Sync ativado do que utilizando o Motion Blur Reduction. Afinal você vai perder essa fluidez que você ganha, ainda mais quando o FPS oscila tanto, mesmo com um setup muito poderoso como o Valter, com uma RTX 3090 e com 11900K, ainda assim você encontra bastante oscilação e aí é um problema da própria engine, do próprio game, que é um game indie e não tem uma atualização tão rápida quanto um Warzone da vida para corrigir esses problemas. Além disso, ele utiliza Unreal Engine, que tem muitos e muitos detalhes. É um jogo onde você precisa enxergar a uma longa distância e com muita nitidez, e normalmente para isso, em monitores como com painel VA, por exemplo, você precisa forçar bastante na nitidez, o que acaba provocando outros artefatos. E também um pouquinho de ghosting, que acaba sendo natural, o tempo de resposta é mais alto em outros monitores. No TN você consegue uma nitidez em velocidade, ou seja, em movimento você não encontra esse ghosting, mas migrando para IPS, para monitores com tempo de resposta mais alto, como o VA, você acaba encontrando esse pequeno problema que atrapalha bastante, afinal é o tempo entre você localizar o inimigo e já tá no chão. Com esse monitor eu consegui, utilizando o pré-ajuste de FPS sem fazer muitas alterações, uma ótima configuração para esse jogo. Eu consegui um bom equilíbrio entre nitidez e entre tempo de resposta. A gente tem ali um bom equilíbrio e ainda dá para melhorar otimizando um pouco mais. Mas o mais importante é que eu consigo enxergar os inimigos de longe no meio de tanta informação e ainda consigo ter um bom tempo de resposta, não tenho ghosting e tenho uma excelente qualidade, o que é bem difícil num monitor IPS ou mesmo num painel VA. O mais difícil é conseguir conciliar tudo que você precisa em apenas um monitor para que seja o monitor perfeito. Mas opção, existe um monitor perfeito que traga tudo isso, que seja capaz de entregar um excelente tempo de resposta, uma boa qualidade de imagem, uma fidelidade de cores, uma uniformidade de branco, uma taxa de atualização alta e uma quantidade bem grande de recursos? Sim, esse monitor perfeito existe, mas provavelmente você não vai conseguir comprar, e mesmo o monitor mais caro possível ainda vai ter que fazer algum sacrifício. Esse monitor especificamente para mim é o monitor perfeito, pois ele traz um painel IPS, ele traz uma boa fidelidade
fidelidade de cores, ele traz uma boa uniformidade de branco, ele traz 165 Hz, 1 milissegundo, ele traz ainda suporte a outras tecnologias como o FreeSync, ele traz ainda uma redução de ruído ativa, ou seja, ele possui um microfone que vai diminuir o ruído no ambiente de forma ativa, traz uma grande quantidade de possibilidade de ajustes e isso também é muito importante. Se você está comprando um monitor, o ajuste que vem de fábrica talvez não seja o ideal para o que você está buscando. Para o meu caso, por exemplo, para edição de imagens, esse monitor, apesar de ter uma ótima fidelidade de cores, ele precisa de alguns ajustes, assim como vários monitores. Os ajustes que vêm de fábrica nem sempre são o ideal para o que você precisa. Ele traz diversos recursos que vão me ajudar também nos games e, como eu disse, talvez ele não tenha o mesmo tempo de resposta de um TN, mas com certeza ele vai conseguir trazer um equilíbrio, afinal é preciso fazer algum tipo de sacrifício. Ainda não encontramos um monitor perfeito que atende todas as necessidades e principalmente que atenda o bolso. Esse monitor, que para nenhum efeito é barato, ainda não é o monitor mais caro possível. Como eu disse, tem um outro modelo desse mesmo monitor que traz alguns recursos adicionais que custa ainda mais caro e nem assim ele consegue ser perfeito em todos os quesitos. O mais próximo que você vai achar de um monitor perfeito é achar um monitor que se adeque às suas necessidades. Então, se você está pensando em jogar competitivamente, se você quer um mínimo de tempo de resposta de cinza para cinza, se você quer um monitor que tenha uma maior fidelidade de cores, ou se você quer um monitor que consiga chegar no meio termo em relação a preço. Os monitores TN têm um tempo de resposta menor, mas têm uma fidelidade de cores bem pior, tem as cores normalmente lavadas, porém custam barato. Os monitores VA conseguem trazer um bom contraste, têm um bom equilíbrio no custo-benefício, mas ficam realmente no meio do caminho entre a fidelidade de cores e o tempo de resposta. O tempo de resposta, para quem testou um monitor TN para um VA, você já consegue sentir a diferença. Para monitores IPS, ele consegue trazer uma maior fidelidade de cores, consegue trazer um bom contraste, o tempo de resposta fica normalmente atrás dos monitores TN, mas é o mais próximo que você vai conseguir de um equilíbrio total nesse sentido. É claro que com isso vem também o custo. Os monitores IPS costumam custar mais caro se você pegar um com uma taxa de atualização bem mais alta e com uma quantidade de recursos adicionais como você encontra nesse monitor da Aorus. Em relação à resolução, eu também tive alguns problemas. Por incrível que pareça, a resolução Quad HD não é perfeita para todos os cenários. Esse monitor traz uma resolução Quad HD, mas ele tem 27 polegadas e ele também tem uma tela plana. Eu já testei também um monitor de 32 polegadas com o painel VA e a resolução Quad HD. E apesar do painel VA conseguir trazer uma boa experiência, o tamanho da tela já deixa a desejar. Eu consigo enxergar que a gente tem uma queda de qualidade porque a densidade de pixels por polegada não é suficiente para trazer uma nitidez maior, como por exemplo um monitor com uma resolução 4K. Então eu considero que 27 polegadas para mim é o sweet spot, ou seja, é o equilíbrio entre a maior qualidade, fidelidade que você vai conseguir, uma nitidez com a resolução. Abaixo disso é bem difícil você encontrar monitores Quad HD, apesar de ser possível, e acima disso eu realmente recomendo uma resolução maior, como 4K. Para monitores Full HD segue a mesma linha, 27 polegadas já é um pouco demais para Full HD. É claro que existem alguns casos específicos, como os jogadores ultra competitivos que querem uma taxa absurda de hertz, como 280 Hz, e por enquanto está disponível só em monitores Full HD ou monitores ultra mega hiper caros em resoluções maiores, mas nem faz tanto sentido assim. Esse é outro ponto importante, não adianta de nada você ter um monitor com uma resolução muito alta, com uma taxa de atualização alta, se você não tem o hardware para empurrar. O Valter é mais do que suficiente para conseguir empurrar esse monitor em 165 Hz Quad HD. E mesmo os 4K 120 ou 144 Hz são uma missão bem difícil e não casam muito com a proposta. Afinal, os jogadores que procuram altas taxas de FPS normalmente procuram games mais competitivos. Por isso que é mais comum encontrar monitores 4K 60 Hz ou 4K 120 Hz na melhor das hipóteses, porque ainda não tem um hardware suficiente para conseguir empurrar e quando tem é muito caro. Em relação ainda à tela curva ou tela plana, eu confesso para vocês que já tive as duas experiências e não senti nenhuma diferença. Eu curti bastante a experiência com monitor tela curva, mas eu confesso que talvez as 32 polegadas sejam um equilíbrio melhor. Depende também da curvatura da tela, mas eu confesso que não senti diferença. Você vai sentir diferença nos primeiros 2 minutos e depois você vai acabar se acostumando. Então se você tem medo de distorcer a imagem ou qualquer coisa do tipo, não tenha medo, pois a tela curva
é bem bacana, dá uma imersão bem legal, mas também depende do tamanho da tela. Eu curto tanto tela plana quanto tela curva. As duas trazem uma boa experiência para mim, e mesmo tendo experimentado monitores com mais polegadas, com 32 polegadas, 40 polegadas, eu confesso que 27 polegadas parece um bom equilíbrio, mas um monitor 32 polegadas 4K talvez no futuro seria um upgrade. Na hora de você escolher o monitor, também tenha em mente que você não está pagando só pelo painel em si, então não adianta só você escolher por um VA, TN ou IPS, porque também faz muita diferença os recursos adicionais que você encontra e a quantidade de ajustes que você pode fazer no monitor. Mesmo que o monitor venha de fábrica com uma qualidade ou com uma calibragem que não é ideal para o que você precisa, seja para games ou para trabalho, quanto maior a quantidade de recursos disponíveis, mais ajustes você pode fazer e deixar mais próximo do ideal. E esse monitor traz uma quantidade respeitável de ajustes que você pode fazer inclusive pelo próprio software, você não precisa fazer exatamente pelo monitor. Em monitores mais caros você também recebe recursos extra, como por exemplo o on-screen display, ou seja, as informações que você pode receber na tela. Você tem os Game Assist da vida, que são miras extras, são timers, são temporizadores e são também informações mais relevantes, como por exemplo o FPS. Sim, o próprio monitor vai te dar o FPS, você não precisa de nenhum software. Também tem a opção de você monitorar o desempenho do seu PC, sim, trazendo várias informações na tela. Mas para isso você vai precisar utilizar o DisplayPort e também, em alguns casos, utilizar o USB. Existe um hub USB que também faz uma troca de informações e você pode utilizar inclusive a versão em software da Aorus, onde você pode ter as mesmas opções, mas sem precisar mexer especificamente no monitor. Você pode utilizar isso através da interface com teclado e mouse. Ele traz ainda duas portas HDMI, uma porta DisplayPort e traz um hub USB 3.0 e conexão para headset, para fazer o cancelamento ativo. Com esse monitor eu não encontrei nenhum dead pixel, não tive nenhum problema com uniformidade de branco e com vazamento de luz eu confesso que tem um pouquinho de vazamento de luz, o que pode variar de unidade para unidade, não é uma coisa que você vai encontrar padrão por ser esse modelo ou por ser esse painel, isso pode variar de painel para painel, então outros modelos desse podem ter nenhum ou podem ter até mais, mas no meu modelo eu encontrei um pouco, é bem difícil de notar e a uniformidade do preto não é exatamente o ponto mais forte desse monitor, na verdade ele acaba compensando com um excelente tempo de resposta e com uma boa uniformidade de branco e com uma boa fidelidade de cores, claro, necessitando de alguns ajustes para você ter uma maior fidelidade, principalmente se você trabalha de maneira profissional, se você realmente ganha dinheiro com edição de imagem, e para isso normalmente as pessoas acabam fazendo uma calibragem, ou seja, elas possuem equipamentos específicos para isso, o que não deve ser nenhum tipo de problema, já que você pode fazer esses ajustes e chegar numa boa fidelidade. Tendo testado os diferentes painéis no mercado, eu realmente não achava que faria tanta diferença assim um bom ajuste, um bom firmware e um bom painel para um monitor IPS, afinal eu já testei outros monitores IPS com uma taxa de atualização alta e encontrava várias dificuldades, como o motion blur, como o ghosting ou mesmo o tempo de resposta, todos fatores que acabam estando conectados e que interferem bastante na experiência. Então sim, é possível você conseguir uma experiência muito próximo do TN, com um bom contraste e com uma boa fidelidade de cores, mas isso não vai custar barato e ainda assim você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Afinal, o monitor não é perfeito. O HDR, por exemplo, é apenas HDR 400. Um HDR que não tem dimerização local e que não traz a real experiência de um HDR. É como se fosse uma amostra grátis com muito esforço, mas não é exatamente um HDR que você vai conseguir com uma certificação HDR 1000, por exemplo, e com dimerização local, onde você vai ter uma real experiência. Em alguns casos até melhora um pouco, mas em outros acaba ficando pior. Então é um recurso que basicamente não vai ajudar muito. Então você tem um monitor de altíssimo desempenho, mas não tem tudo que um monitor poderia entregar. E isso é realmente muito difícil de encontrar. Mas sim, se tem uma coisa que eu posso dizer é que esse, sem dúvida, é o melhor monitor que eu já testei na minha vida. Não estou dizendo que ele é o melhor monitor do mundo, mas que eu testei até agora, sem dúvida nenhuma, é o melhor, que traz o melhor equilíbrio dentre todos os recursos possíveis que eu, pelo menos, posso precisar. E que boa parte dos usuários pode precisar. Então eu acho que é um monitor mais do que a altura do Valtteri que felizmente atende todas as minhas necessidades.
Mas eu quero saber de vocês, qual seria o monitor ideal para você? Seria um monitor VA, TN, IPS, 120, 140, 160 Hz? Quais ajustes são os mais importantes para você e qual é o recurso que você leva em consideração na hora de comprar? E você compraria um monitor desse para o seu Valter? Ou qual seria o monitor ideal para o seu Valter? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!